Aqui é o professor Marcelo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre adição e subtração de números racionais. Se você não sabe o que são números racionais, eu também tenho um vídeo explicando quem são esses números misteriosos. Vamos começar pelo caso mais simples. Vocês estão me vendo? Oi. O caso mais simples é o que está aqui na lousa. Nós temos que somar 3/5 com 1/5. Lembrando para vocês que numa fração, esse número que está na parte de cima, ele é o numerador, enquanto que o número que está na parte de baixo chama-se denominador. Tá? Esse caso é aquele caso que a gente torce para cair na prova, porque aqui não tem trabalho nenhum. Para fazer soma de duas frações cujo denominador é igual, 5 aqui, 5 aqui, você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. 3 mais 1, 4. É um erro que acontece com frequência, é a gente querer somar a parte de baixo também e colocar 10 aqui no denominador. Isso é um erro, tá? Então o denominador não precisa somar, você só vai somar a parte de cima. Na subtração, a única coisa que vai mudar realmente é a operação. Tá? Se a gente tiver os denominadores iguais, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou copiar o denominador, que é o 13, e vou fazer a subtração dos números que estão lá em cima. Certo? Lembrando que os números racionais também são negativos. Olha a conta que eu tenho que fazer. 8 menos 15. Como é que eu faço 8 menos 15? A gente pode pensar em conta corrente, por exemplo. Se eu tenho R$8 na minha conta corrente, mas eu fui lá e gastei 15, eu vou ficar devendo, certo? Então aqui não vai ser positivo. Eu vou ter um número negativo. E quanto que eu vou ficar devendo se eu tinha 8 e gastei 15? Eu gastei todos os 8 que eu tinha e gastei mais 7, que 8 mais 7 dá 15. Então eu fiquei devendo 7. O resultado da minha operação aqui é menos 7 13avos. Antes de prosseguir com as operações de adição e subtração de frações, vamos lembrar de um assunto que é lá do 6º ano, que chama-se frações equivalentes. Nós estamos trabalhando com números racionais. Então, por exemplo, o número 2/5. Ele é também um número decimal, ele está na forma de fração, mas ele é um número decimal. Se eu dividir o 2 pelo 5, uma divisão mesmo daquela que vocês já estão acostumados, 2 dividido por 5, nós vamos obter como resultado aqui 0,4, certo? Isto é a forma decimal desta fração. Então 2/5 é a mesma coisa que o número 0,4. Só que, na aula anterior, que quando a gente conversou sobre números racionais, eu falei para vocês que infinitas frações podem gerar o mesmo número. Então esse 0,4 não é apenas representado pela fração 2/5. Existem outras infinitas frações que também representam o 0,4. E uma maneira fácil de a gente chegar numa outra fração que representa o 0,4 é fazer multiplicações no numerador e no denominador pelo mesmo número. Como assim, professor? Por exemplo, eu posso multiplicar meu numerador por 2 e o meu denominador também por 2, que eu vou gerar uma nova fração. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 2 dá 10, 4 décimos, e se vocês fizerem a divisão de 4 por 10, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser o mesmo, 0,4. Por isso que as frações 2/5 e 4 décimos são chamadas frações equivalentes. Aí lembra daquele assunto chato que os professores ficam cobrando desde o 6º ano, olha, será que dá para simplificar essa fração? Então, a simplificação de frações, ela vem dessa equivalência de frações. Eu tenho infinitas frações que valem a mesma coisa. Então, por exemplo, 10/15, os professores odeiam que você deixe 10/15 lá na prova. Por quê?
Eu estou vendo aqui que o 10 dá para dividir por 5. E eu estou vendo também que o 15 dá para dividir por 5. Tem que ser o mesmo número, né? Porque são frações equivalentes. Se eu fizer um número diferente em cima e embaixo, acabou a equivalência. O que é equivalência? Igualdade, certo? Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. Ok? São frações equivalentes. Se você dividir 10 por 15, vai dar o mesmo resultado que a divisão de 2 por 3. Ah, mas por que essa coisa de simplificar, 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 simplificar? Porque 2/3 é um número menor, né? Numericamente ele diminui. O 10 diminuiu para 2, o 15 diminuiu por 3. E aí fica mais fácil na hora de fazer os cálculos. Professor, mas por que o senhor foi tocar nesse assunto de frações equivalentes, simplificação de frações? Nós estamos falando de adição e subtração de números racionais. Então, mas nós precisamos desse assunto porque nem sempre na hora de somar ou subtrair as frações você vai encontrar os denominadores iguais. Aliás, a maioria das vezes que vocês se depararem com esse assunto, a maioria das vezes os denominadores virão diferentes, sim. E qual é a estratégia para a gente fazer uma soma de frações quando os denominadores são diferentes? Se os denominadores não são iguais, a gente não tem aquela facilidade do item anterior. Mas nós temos que usar uma estratégia. Qual vai ser a estratégia? Eu vou transformar essas duas frações em outras frações equivalentes a elas, de forma que os denominadores fiquem iguais. É quando entra aquele assunto do MMC no meio das frações, e aí aquela coisa, vocês já ficam desesperados e coisa e tal. Mas é porque o MMC vai me dar esse número de forma enxuta. Mínimo, múltiplo, comum. O menor múltiplo comum do 3, o menor múltiplo comum do 5. Como o assunto aqui não é MMC, né, vamos só fazer aqui rapidinho. Ó. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15. Eu não vou colocar o zero, porque o zero não vai participar dessa brincadeira, tá? Quem são os múltiplos do 5? 5, 10, 15, 20, 25. E aí a gente para porque múltiplos são infinitos, senão a gente vai ficar aqui a vida inteira. Repara que existe nessa lista de cima e nessa lista de baixo um número que é igual, que é o 15. Esse é o menor múltiplo comum de 3 e de 5, porque ele é múltiplo do 3, é múltiplo do 5, e é o primeiro que aparece, né, tirando o zero da brincadeira. Então, olha, eu preciso transformar a minha primeira fração e a minha segunda fração de forma que o 15 fique na parte de baixo. E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou olhar para o 3 aqui, ó, primeira fração. O 3 eu tenho que multiplicar por quanto para virar 15? Eu tenho que fazer 3 vezes 5. Se eu fizer 3 vezes 5, o resultado vai dar 15. Então eu vou multiplicar em cima por 5, porque aí fica equivalente. 2 vezes 5, 10. Agora na segunda fração, para o meu 5 virar 15, eu tenho que multiplicar por 3. O que eu vou fazer na parte de cima? A mesma coisa, multiplicar por 3. O resultado será 3. Agora que os denominadores são iguais, a gente procede igual ao item anterior. Você vai só copiar o denominador 15 e vai fazer a soma. 10 mais 3, 13. Terminando assim a nossa soma. Outra situação bastante comum nos números racionais é que os números não estejam na forma da fração. Veja só que eu tenho aqui que fazer a conta. 23,72 mais 12,5. Então como é que eu faço para somar de maneira correta? Porque apesar de ser um assunto muito simples, esse assunto apresenta muitos erros, porque na hora de armar a conta você acaba armando de uma maneira incorreta e o resultado fica incorreto. Então aqui, para não ter erro, você vai prestar atenção na vírgula. Eu tenho que ter nessa conta vírgula em cima de vírgula.
ok? Meu primeiro número é 23,72. Eu vou escrever aqui, ó, 23,72. O segundo número é 12,5. Eu vou escrever aqui embaixo direitinho, 12,5. Professor, ficou faltando aqui um número embaixo do 2, né? Ficou faltando porque esse número é o 0. Ele é opcional quando ele vem depois da vírgula lá no final. Ele pode aparecer ou não. Mas para fazer a conta, se você ficar mais confortável, você acrescenta o 0, que não tem diferença nenhuma. E a soma é aquilo que a gente já faz desde lá de cedo, né? Vamos começar por aqui. 2 mais 0, 2. 7 mais 5, 12. Subiu 1. 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. 2 mais 1, 3. Então o resultado ficou 36,22. Ok? E se fosse subtração? O que queria mudar aqui? Só iria mudar que ao invés de somar, a gente ia subtrair. Mas a regra é a mesma. Vírgula em cima de vírgula. Pois é, galerinha. Então é assim que a gente efetua os cálculos de adição e subtração no campo dos números racionais. Sejam eles na forma de fração, sejam eles na forma decimal. E se aparecer por acaso uma fração somando com um número decimal, né? A gente vai ver mais para frente que a gente pode transformar uma fração em número decimal, assim como também eu posso transformar um número decimal em fração, tá bom? Isso vai ficar para as próximas aulas. Um abraço a todos e até o próximo encontro.